pastora Terezinha, né, que sempre estamos falando no WhatsApp. Fico feliz de estar com a minha família essa noite, para fazer a vontade do Senhor. É um prazer estar aqui, é uma alegria estar aqui novamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor me deu para estar ministrando nessa noite, que se encontra no livro de Números, capítulo 13. Capítulo 13, a partir do versículo 27, a palavra do Espírito Santo já me deu alguns dias, e após o convite da pastora Terezinha, o Senhor confirmou essa palavra para estar ministrando para os irmãos nessa noite. Capítulo 13, a partir do versículo 27. Versículo 27 em diante. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não podemos subir contra este povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos os seus olhos. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou estive hoje com a minha família, a nossa igreja. Hoje esteve manhã missionária, esteve lá ministrando a palavra do Senhor. Alguns aqui eu acho que conhecem, missionário, pastor João Caetano. Esse homem vai completar 80 anos de idade e faz a obra. Ele foi o primeiro missionário enviado pelo Madureira através do pastor Paulo Livros Bacalhau. Ele foi o primeiro missionário a ser enviado. Então tem história, viu, irmão? Tem um testemunho tremendo dos países que ele passou, pela África, pela Índia, Suécia, muitos países ele fez a obra de Deus juntamente com a sua esposa. E ele ali, você vê um homem de idade, ele tem aquele vigor, como Caleb. Não tem idade para fazer a obra do Senhor. Não tem idade para você tomar posição e falar: Eis-me aqui, Senhor. Ah, porque eu tenho problema de pressão. Ah, porque eu tenho problema no joelho. Eu tenho problema na coluna. Eu tenho bico de papagaio. Né? É tanta coisa que a gente coloca no meio para não fazer a obra. Mas se nós colocamos a posição que Deus nos chama, Deus nos cura, Deus nos dá saúde, Deus repreende a enfermidade. Aqui nos está um homem que sofreu de bronquite muitos anos, e bronquite crônica, asmática, que andava um pouquinho depois de crente, né? Desde criança, e depois de crente sofria de asma, andava um pouquinho, tinha que parar, era uma subida, então era 2 dias para subir uma subida. E até que eu orei ao Senhor e disse: Senhor, me cura, eu preciso ser curado. Sabe o que o Espírito do Senhor me disse? Quer ser curado? Eu falei: quero, Senhor. Faça mais a minha obra. Daquele dia em diante eu vi o trabalhar de Deus. Deus repreendeu a minha bronquite asmática.
E eu comecei a fazer algo mais e mais, como eu havia prometido para o Senhor. Mas tem uma coisa, tem que prometer e tem que cumprir. E ele dizendo, irmão, que ali na África, na Índia, é uma tribulação, porque eles não podem matar um rato, não podem matar uma cobra, porque é pecado para eles, porque eles idolatram. Ele falou que nos hospitais as pessoas jogavam no chão dos hospitais, lá passava rato no meio, e ninguém podia matar, um sofrimento. Ele fala que aqui no Brasil, aqui em Guarulhos é fácil fazer obra missionária, mas em determinados países como a Índia, teve um pregador que ficou anos se preparando para ir para a Índia, irmão. Anos ele sendo pastor. No primeiro dia que ele chegou lá, ele foi para trás, ele pegou o avião, no outro dia veio embora. Ele falou que não aguentava ficar lá naquele país. Falou que é quilômetros e quilômetros de pessoas enfermas, doentes, com vários tipos de doença, porque é um lugar de muita idolatria. Ele fala que ali é o berço da idolatria, de tantas imundícias na Índia, onde habita milhões de pessoas naquele lugar, um sofrimento. Então só vai quem tem chamada e quem está preparado para a obra. Não é qualquer um que fala, não, eu quero ser missionário. Não, ser missionário aqui é muito fácil, mas que nem eu falei, em alguns lugares é difícil. Tem que ter amor pelas almas, tem que amar o chamado, aleluia, tem que estar preparado em jejum, em oração, aleluia, e na palavra do Senhor. Bom, Deus me deu um texto essa noite, que fala do povo de Israel, de uma promessa que Deus deu para aquele povo, que ia entrar em Canaã, depois que saísse do Egito, e aquela terra mandava leite e mel, onde 2 homens para carregar um cacho de uva, e todo mundo alegre. Mas quando os 12 espias foram espiar aquela terra, quando voltaram, só 2 homens, aleluia, voltaram com palavra de ânimo, de coragem e de força: Caleb e Josué. Os outros 10 que representavam as 10 tribos e desencorajaram o povo, palavras de desânimo. Ah, não vai dar certo. Ah, para quem nos trouxe aqui, é terra fortificada, é os filhos de Anak, são gigantes, aí não tem como a gente vencer. E aquilo foi contagiando. Você sabe que a má notícia muitas vezes contagia mais do que a boa notícia, aleluia, porque as pessoas estão com o coração enfraquecido, às vezes estão na igreja, mas o coração enfraquecido, qualquer notícia ruim já desanima. Qualquer notícia ruim, aleluia, é motivo de voltar atrás e não ir para a igreja, aleluia. Mas Deus está ao teu lado nessa noite. É o que as pessoas não entendem. O texto que Deus me deu nessa noite: você que vai enfrentar o gigante. Deus, ele vai te ajudar, mas quem vai enfrentar o gigante é você. Tem pessoas que pregam, Deus vai derrubar o gigante. Deus vai te ajudar a vencer o gigante, porque senão fica moleza, né? Ah, o gigante está ali, Deus vai enfrentar para mim, derrubou, acabou. Não, você tem que fazer a sua parte. Deus nunca deixa de fazer a parte dele. Deus é fiel, mas nós temos que se posicionar para enfrentar o gigante. Deus falou: vai, que eu sou convosco, não temas, aleluia. Nós temos que ir, aleluia. Eu vou enfrentar esse gigante, essa situação que está na minha família, que está na igreja, que está no meu trabalho. Eu vou enfrentar, eu não vou abaixar a guarda, porque eu sei que tem um Deus que vai adiante de mim, endireitando os caminhos tortuosos, despedaçando os ferrolhos de bronze e quebrando os cadeados de ferro e abrindo as portas para você passar. Mas você tem que falar: eis-me aqui, Senhor. Foi prometido uma terra especial para aqueles que enfrentavam a batalha. Foi prometido promessa de Deus para aqueles que enfrentassem. Vamos enfrentar, porque a terra manda leite e mel. A vitória está ali, a bênção está ali, mas a pessoa não quer enfrentar esse problema. A pessoa vai deixando, vai
empurrando com a barriga. Mais para frente eu vejo, mais para frente eu cuido. Não, tem gigante, tem problema que a gente tem que cortar pela raiz, ainda que doa. Sabe o que Deus está dizendo essa noite? Tem decisão que você vai ter que tomar. Vai doer, mas vai ser boa. Vai ser na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Às vezes uma decisão que a gente toma, algumas pessoas não gostam, alguns parentes não gostam, alguns irmãos não gostam, mas através dessa decisão que você vai tomar e vai enfrentar, tem vitória do Senhor, tem bênção do Senhor. Aleluia. Mas é meu filho, mas é meu neto, mas é um parente próximo. Aleluia. Vai chegar uma hora que você vai ter que dizer não. Aleluia. Vai ter uma hora que você vai ter que falar não. Chega de tanto sim, é tanto sim, é tanto sim, que a pessoa já sabe até ter ponto fraco, já sabe